no específico. E os rankings pós-provas? Isso aí eu gostava. ONV, né? Olho na vaga. Tinha olho na vaga. O olho na vaga, depois meteu uma ferramenta que você colocava o seu gabarito e ele fazia o cálculo pela maioria do que colocou aquela questão e falar, poxa, aquela questão provavelmente está certa, porque a maioria marcou isso. É um algoritmo muito legal. Né? E aí já dava meio falar assim, a sua classificação vai ser aproximadamente essa. Era bem legal. E você acompanhava, então? Esse aí eu já marquei algumas vezes já. Então, eu acho muito interessante essa ONV, porque assim, a gente faz a prova, e isso que eu ia falar, quando você fazia uma prova, depois quando você chegava em casa, ou se não, quando você estava aí turistando, você ficava depois noiado, vendo lá o pessoal conversar, ou você, agora eu já fiz a prova... Normalmente eu largava de mão. Você largava? Largava de mão. Você conseguia esquecer? Conseguia. Eu só marcava depois o gabarito quando saía, 2 dias depois. Marcava na prova, via o percentual e largava lá. Eu lembro do Cefaz Pernambuco. Aí eu saí, cheguei pra mulher, falei, mulher, passei. Passei, me dei bem demais. Quando eu corrigi, eu falei, mulher, não passei não. Não foi o suficiente, não. Algum desses concursos aí que você fez, porque provavelmente é tudo mais recente, né? Tem algum que você tá aí pra ser chamado? Não, o último foi o Cefaz Maranhão. Foi esse ano, inclusive? Foi esse ano que foi chamado. Legal. Aconteceu com ele o que aconteceu com a Raquel também, né? Que falou do TRI, né? Teve a Raquel que veio aqui, do seu concurso, Raquel. Aquela oriental que faz as apresentações em lives, não sei se você já viu. Ela. Então, e ela veio aqui, ela teve a pandemia que paralisou, né, a contagem dos concursos público, e ela estava aqui já, e ela falou que o TRE nomeou ela para analista, que ela queria muito na época, né, analista judiciária, área administrativa. Nomeou naquela época, nomeou agora, faz um mês, nomeou, e ela falou, você não acredita, eu estava vencendo o concurso e me chamaram. E a mesma coisa, ela recusou, porque no tribunal... Não tô puxando sardinha pro tribunal não, gente. Eu falo bem do tribunal aqui, o pessoal não acredita. A galera prefere ficar aqui. Já é o segundo, não, o terceiro, né? Que o Alex também dispensou, o Alex. É o terceiro que vem aqui que dispensa outras vagas para ficar no tribunal. O tribunal tem suas vantagens. Então, mas eu achei muito legal você vir morar em São Paulo, sabendo da condição... Aqui você sabe, não é uma condição tão fácil de morar aqui, né? Você poderia, por exemplo, que nem você falou, tá no Maranhão lá, ganhando bem mais, assim, o seu salário, ele seria bem maior, porque lá a condição de vida é bem menor, né? E você resolveu ficar. Você deixou a praia, hein? Deixou os 33 graus. Minha esposa falava, rapaz, as praias estão tudo poluídas. Aí eu abri, eu falava, rapaz, de 23 aqui, 18 tá boa pra banho. Aí eu ficava em casa conversando, aí foi. Mas tô bem. Não de todo. Então você nunca pensou que concurso ele poderia ser carta marcada? Isso nunca passou na sua cabeça? Nunca passou. Até concurso de prefeitura eu acreditava que era... Você acreditava? Acreditava. Falava, não, isso aqui não tem carta marcada, não. Não, porque tem uma galera aí que acha, né? Então... Não, de jeito nenhum. Então, mas você não chegou a contar, na hora que você falou lá da prova lá, como que você fazia a prova? Você não chegou a falar? Como eu fazia a prova, verdade. Como que era? Só pra galera saber. Normalmente eu seguia a sequência da prova. Aí tinha aquela questão assim que eu fiquei, poxa, essa aqui tá muito difícil, eu fiquei muito dúvida, eu ia e circulava ela. Para eu terminar a prova e depois voltar só para ela. Eu não sei se é a melhor estratégia, mas era essa que eu seguia. Porque normalmente português é o primeiro. Então, o seu cérebro vai dar aquela esquentada com aqueles textos de português. Você começa lendo assim... É horrível. Você começa lendo o texto, meio viajando e tudo. Eu sempre fui uma pessoa com bom foco. Você conseguia? Eu consigo estar aqui estudando no computador, minha esposa está aqui do lado assistindo TV. Eu consigo me concentrar e ela tá aqui, Rui, eu não escuto o que ela tá falando. Aí até que ela solta o grito, Rui, eu falo, meu amor, desculpa. Diz aí o que foi. Eu tô aqui, concentrado. Então, mas aí você começa a ler o texto, até pegar aquela concentração total. É porque é difícil de cara já, né? Mas aí eu gostava disso. Eu vou começar aqui com a leitura pra concentrar e ia seguir na sequência da prova. Então eu seguia. E quando a prova tinha dissertativa? Você fazia qual primeiro? A prova, depois dissertativa? Você olhava o tema, e aí? Aí foi uma boa pergunta. Normalmente, então, ia para específica, dava uma lida assim, mas eu tentava fazer a discursiva primeiro. Você fazia discursiva antes da prova? Como eu nunca fui muito bom, assim, como eu te falei, em português, a literatura, consequentemente a escrita não era
100%. Eu sempre fui o feijão com arroz. O objetivo era passar na época do colégio. E hoje, o meu objetivo continua sendo fazer o feijão com arroz. Eu quero fazer aquela prova objetiva que você vai ler, vai concordar com o que eu estou dizendo e pronto. Sem muita firula, sem muito floreio. Nenhum texto vai ser publicado no artigo e falar, poxa, esse texto foi excelente. Foi sensacional. Não, eu quero... Só vender o peixe. Eu quero entregar aqui e a letra feia, então eu tinha que dedicar um tempo maior para discursiva. E aí eu começava normalmente por ela. Nossa, olha, a primeira vez que eu vejo alguém que começa primeiro... Porque assim, a discursiva você primeiro tem que saber, né? Vamos supor que foi uma prova discursiva, mas de responder. Isso. Se você na hora ali você não sabe, você tem que quebrar a cabeça para lembrar. Caramba, como que eu vou fazer para responder isso? Aí você já queima as lamparinas ali, e aí depois você tem que fazer a prova. É isso que eu fico pensando, porque... Não, se você ler aquele tema e falar, poxa, eu não sei... Você já se Ferrou, lascou, cara. né? Já vai pro restante já desanimado. Porque já aconteceu de eu fazer prova, eu olhava o tema assim e falava, puta, não tenho nem ideia do que eu vou falar aqui. Aí eu começava a fazer a prova, a prova de múltipla escolha. Aí, na hora, começava... É engraçado, você começa a fazer a prova e fica pensando na redação. Você fala, caramba, o que eu vou escrever? Aí você esquece um pouco. Aí depois você vai com a cabeça lá, porque você tá preocupado, né? Sim. Aí uma hora eu começo a ver alguma coisa, porque se eu vou primeiro de cara e eu vejo, puta, não sei. Não, dá uma tristeza. Falar, cara. Do que eu lembro, eu nunca passei por nenhuma prova de falar, poxa, eu não entendo nada desse tema. Sempre tinha alguma coisa para eu escrever. Então eu fazia aquele meu rascunho geral assim, vou falar isso, aquilo aqui. E aí depois ia desenhando a letrinha bonitinha. Você já fazia o rascunho e o definitivo? Às vezes eu deixava o definitivo para depois, mas normalmente eu já fazia logo. Deixava bonitinho. Pelo menos você se livra da dissertativa e você fica livre para fazer A objetiva, tranquilo.